sejam bem-vindos, então, a mais uma aula, né, do quarto ano, né, do módulo 4, do capítulo 11 da disciplina de Ciências, a aula parte 1, tá? Eu sou o professor Ciro e nós estamos falando diretamente da unidade escolar, Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, ok? Então, nós vamos prosseguir aqui com a nossa aula de Ciências e eu gostaria que vocês, ao assistirem essas aulas, tá? Ela foi dividida ao meio. É uma aula especificamente do capítulo 4, né? Para que vocês possam acompanhar em casa com seu livro didático. Acompanhem aí todos os conteúdos, página por página, explicação por explicação, que assim como nós tivemos bastante sucesso na primeira tentativa, né, de gravação de aula. Eu acho que foi muito eficaz. Vocês se dedicaram assim, ao máximo, assistiram o máximo que puderam, né, e se encharcaram aí desse conteúdo. Então, eu espero que esse seja, né, nós já estamos na rota final, né, nós já estamos aí no final de um trimestre, então eu espero que essa aula seja de muita valia, de muita serventia para a aquisição do conhecimento de vocês. Então a gente começa aqui com essa página, né? O título dela é Atmosfera Terrestre, né? O que é a atmosfera terrestre? Pessoal, veja bem. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Então ela é essencial para a nossa sobrevivência, né? Pois contém oxigênio que respiramos e protege o planeta de temperaturas extremas, de radiações nocivas vindas diretamente do Sol. Então, a imagem aqui, tá, principal é um furacão visto do espaço, né? Então, o que nós vemos nessa imagem? Primeiro, a imagem mostra um furacão captado aí por um satélite, né? Um furacão é uma tempestade intensa e giratória que se forma sobre as águas quentes do oceano. Então, ela é composta por ventos extremamente fortes, por nuvens densas e chuvas intensas. Então, detalhe do centro, né? O olho do furacão, é assim que nós chamamos. Então, na imagem, há um círculo mais claro, né? Que é o olho do furacão. E esse é o ponto de calmaria no meio da tempestade. Então, ao redor dele estão as nuvens densas e os ventos mais intensos. E quais os impactos na Terra? Pessoal, furacões podem causar grandes danos, né? Como inundações, destruições de casas, interrupções de serviços básicos, especialmente em regiões próximas à costa. Então, aqui nós temos, né, o bloco de texto, que é essa parte amarela, que é do ar atmosférico que absorvemos o gás oxigênio de que precisamos. Vamos lá. A atmosfera terrestre, ela é composta principalmente por nitrogênio, que é 78%, e oxigênio, que é 21%. O oxigênio é essencial para a respiração dos seres vivos. Além disso, o ar atmosférico regula o clima, protege contra radiações solares, que é responsável por fenômenos climáticos como os ventos e também os furacões. Na parte verde ali, nós vamos explicar cada pergunta para ajudar vocês a refletirem ainda mais, ok? Você sabe o que é um furacão? O furacão, ele é um fenômeno natural, tá? Que ocorre quando o ar quente e úmido do oceano, ele sobe rapidamente, né? E encontra ventos ali que fazem o ar girar. Então, ele se forma sobre as águas quentes, né? Ele perde força quando ele atinge a terra ou águas frias, tá? Como o vento, então, ele balança as folhas das árvores e pode ser associado à imagem do furacão. Tanto o vento que balança as árvores quanto o furacão, eles são causados por movimentos de ar na nossa atmosfera. A diferença é a intensidade apenas. Então, enquanto o vento do dia a dia ele é leve, os ventos de um furacão eles podem ultrapassar 200 km por hora. Então, está dizendo ali, cite uma situação do dia a dia em que podemos perceber o vento. Bom, nós podemos sentir o vento ao abrir a janela,
ao caminhar em um dia ventoso, ao observar as folhas das árvores balançando, né? E esses exemplos, eles mostram como o vento ele está presente ao nosso redor. E ali na parte inferior, à direita, né, o que o mapa mostra ali. O que esse mapa está mostrando? Bom, primeiro que o mapa ele está mostrando para a gente, o mapa ele localiza o Haiti, que é um país da América Central que foi impactado pelo furacão Mitchell em 2016, como indicado aí na legenda. Então, o Haiti ele acabou sofrendo muitos danos, né, incluindo ali destruição de casas, mortes e perdas de infraestrutura. E isso demonstra como que os furacões eles podem impactar, né, ter impactos devastadores, especialmente em países que têm menos recurso para lidar com desastres naturais, ok? E aí nós temos o conceito-chave aqui para vocês não se esquecerem dessa aula. A camada de gás, vamos falar da atmosfera. A camada de gases que protege, que sustenta a vida na Terra. Tá? Então, o nome disso é atmosfera, uma camada de gases que protege e sustenta a vida na Terra. O furacão é uma tempestade giratória, né? E é giratória, é intensa, que se forma sobre as águas quentes. E a importância do ar, porque além de fornecer o oxigênio, a atmosfera ela acaba regulando o clima e protege o planeta, tá? Então, vamos lá recapitular. Como a atmosfera terrestre está ligada a fenômenos como furacões? O impacto que os furacões têm no planeta e nas pessoas, a importância de observar, a importância de compreender o comportamento da atmosfera. E a gente só consegue isso por meio da observação. Eu sempre paro na aula e falo assim, vamos trabalhar a nossa observação. E isso é importante, tá? Até para analisar os fenômenos naturais, como os que nós já falamos aqui, tá bom? Na página 210, então, nós temos aí a atmosfera terrestre, né? Então, o título é Atmosfera Terrestre. Nós vamos aqui a explicação. Primeiro, que a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra e é essencial para a vida do planeta. Primeiro, ela regula a temperatura, protege contra as radiações solares nocivas e também fornece o oxigênio necessário para a nossa respiração. E é graças a essa camada que o planeta Terra ele é habitável. A manchete diz que um paraquedista ele solta da atmosfera a 39 mil metros de altura, tá? A manchete está se referindo a um salto histórico, né, feito pelo austríaco Félix em 2012. Então, ele saltou de um balão da atmosfera a uma temperatura de 39 mil quilômetros, né, para estudar os limites físicos, os impactos da atmosfera em condições extremas. Por que ele está usando aquela roupa especial? Bom, a atmosfera ela tem baixa pressão atmosférica, então as temperaturas são extremamente frias, por isso que ele precisa de um traje especial, adequado, né, para que ele consiga sobreviver a essa experiência. Sem essa roupa, provavelmente ele não teria oxigênio para respirar, né, nem para se proteger contra o frio extremo que há na atmosfera. Então, na atividade 1, nós temos uma importância, está pedindo ali para você citar uma importância da atmosfera para a existência de vida na Terra. Bom, primeiro, a atmosfera, a estratosfera, na verdade, né? Ela é fundamental porque contém a camada de ozônio, que filtra a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Então, sem essa proteção, a radiação ultravioleta seria prejudicial para os seres vivos, né? Causando danos à saúde, como queimadura e até mutação genética. Então, na imagem aí, a atmosfera vista do espaço, essa imagem está mostrando para a gente, né, a atmosfera terrestre vista de uma estação espacial internacional. Então, nós podemos observar como que ela forma uma camada fina e azulada ao redor do planeta. Então,
Eu peço que vocês observem, né, que a atmosfera ela não é infinita. Ela é uma camada fina, ela é composta por diferentes gases, e essa camada é dividida em partes, como a troposfera, que é onde nós vivemos, e a estratosfera, que é onde está localizada a camada de ozônio, tá? E aí nós temos um texto sobre a atmosfera. Bom, esse texto ele está explicando para a gente que a atmosfera terrestre ela apresenta uma característica como temperatura, pressão e também umidade, que podem variar de acordo com a altitude, tá? E é isso que Félix experimentou, né, quando ele saltou lá da estratosfera, onde essas condições são muito diferentes, né, das que nós temos aqui no nosso planeta, né, na superfície terrestre. Então, a página 211, ela tem ali pressão atmosférica, né? O título é pressão atmosférica. Então, a gente vai explicar que a pressão atmosférica ela é a força que o ar exerce, né, sobre a superfície da Terra e sobre todos os objetos que estão nela. Então, esse peso do ar, ele age em todas as direções, mesmo que muitas vezes nós não o percebemos. A pressão atmosférica, ela é como o peso, né, de uma pilha de ar empurrando você de todos os lados. E é por isso que ao subir uma montanha nós sentimos a pressão diminuir, porque há menos ar em cima de nós. E aí nós temos o experimento com a seringa, tá? Essa imagem, ela mostra um experimento simples, né, feito aí com uma seringa, que ajuda a entender como que a pressão atmosférica funciona. Então, observem aí a situação A, né? Giovana, ela veda ali a abertura da seringa, né, com o dedo e vai empurrando o êmbolo, tá? Então, ao fazer isso, ela sente uma resistência, porque está comprimindo o ar dentro da seringa, que faz aumentar ali a sua pressão interna, tá? Já na situação B, quando ela solta o êmbolo, tá? Ele volta automaticamente à sua posição inicial. E por que que isso acontece? E isso vai acontecer porque a pressão do ar externo, ela empurra o êmbolo, né, para equilibrar a pressão dentro da seringa. E aí nós temos uma conclusão desse experimento. Veja, o ar, ele exerce pressão e essa força busca o equilíbrio. Então, é por isso que quando liberamos a seringa, né, a pressão interna e externa se igualam. E a pergunta aí da página 211, por que o êmbolo da seringa voltou sozinho a uma posição próxima à inicial? Veja, o êmbolo ele voltou porque a pressão atmosférica externa, né, empurrou o ar para dentro da seringa, equilibrando então a pressão interna com a pressão externa, tá? Na situação A, né, Giovana, ela sentiu algo empurrando seu dedo que vedava a seringa. O que que causava essa sensação? Veja, a sensação foi causada pelo aumento da pressão do ar dentro da seringa. Então, ao comprimir, tá, o ar, né, a pressão interna ficou maior do que a pressão externa. Então, o objetivo dessa página é ensinar para a gente o seguinte: fazer com que a gente compreenda a importância da atmosfera para a vida na Terra, né? Entender o conceito de pressão atmosférica e como que ela atua no nosso dia a dia e relacionar os fenômenos atmosféricos como a estratosfera e a pressão com atividades práticas e exemplos reais. Pessoal, agora na página 212 a gente vai tratar sobre pressão atmosférica. Nós temos aí um bloco de texto, né, dizendo o que é a pressão atmosférica. Primeiro, vamos respirar fundo, olha só. A pressão atmosférica, ela é a força que o ar exerce sobre todos os corpos na superfície da Terra. Então, ele age em todas as situações, em todas as direções e está presente o tempo todo, muito embora a gente às vezes nem perceba.
Mas a sua intensidade ela vai depender de fatores como a altitude, a quantidade de ar que está sobre um determinado ponto específico. Tá? Então, nós temos aí o experimento de uma sacola plástica. Primeiro, o experimento ele vai ajudar você a entender como que essa pressão atmosférica ela funciona de fato na prática. Primeira situação, sacola plástica cheia de ar, à sua esquerda aí. Quando nós enchemos essa sacola de ar, a quantidade de ar dentro dela, obviamente, vai aumentar e ela vai ficar cheinha. E isso faz com que a pressão interna fique muito maior. Interna quer dizer dentro, externa quer dizer pressão atmosférica fora. E isso mantém a sacola inflada, ou seja, cheia. Soprei, ela encheu, tá? A segunda situação é da sacola já vazia, né? À sua direita aí. Então, quando essa sacola que estava cheia, ela é aberta, o ar que estava todo dentro dela vai escapar e a pressão que estava lá dentro vai diminuir, tá? Então, a pressão atmosférica externa agora é maior que a pressão dentro da sacola, fazendo com que ela fique deformada, ou seja, murcha, tá? A imagem da praia em Niterói, né, ela é usada para justamente ilustrar essa relação entre a altitude e entre a pressão atmosférica, tá? Primeiro, a pressão atmosférica ela é maior, né, ao nível do mar, ou seja, quanto mais ao nível do mar uma região esteja ou qualquer outro corpo esteja, maior será a pressão, ou seja, a coluna de ar que está em cima daquela região pressionando para baixo, tá? E aí, como na praia, por que há mais ar em cima, né? Obviamente vai haver muito mais ar em cima comprimindo a superfície, ou seja, forçando para baixo. Ou seja, o peso desse ar, quanto mais a nível do mar ele esteja, né, mais comprimindo a superfície ele vai ficando. Então, à medida que subimos para locais mais altos, como montanhas, né, a quantidade de ar acima ela vai diminuindo, tá? E essa pressão atmosférica também acaba se tornando menor. Então, é por isso que em lugares mais altos, como as montanhas, né, é mais difícil respirar. Por quê? Há menos ar e a pressão atmosférica é menor. Na página 213, a unidade do ar e formação das nuvens, nós temos um bloco de texto aí, o que é umidade do ar. Pessoal, acompanha comigo aqui com muita atenção. A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. E esse vapor vem de fontes como respiração e transpiração de seres vivos. Tanto plantas quanto animais liberam vapor de água no ar, tá? Corpos d'água, parte 2. Lagos, rios, oceanos liberam vapor de água por meio da evaporação. E o que acontece com esse vapor? Agora é que acontece a mágica. Parte do vapor ele se transforma em nuvem, né, que é o ponto 3 ali, que podem dar origem às chuvas, que nós chamamos também de precipitação. Outra parte permanece circulando na atmosfera, que é o ponto 4, influenciando a umidade e o clima de uma determinada região. Vamos lá. Na imagem aí, formação de nuvens sobre um lago. Veja, a imagem ela está ilustrando, ela está mostrando para a gente o ciclo do vapor de água na nossa atmosfera e que mostra como a água do lago, né, ela evapora, tá? Sobe para formar as nuvens, né, em condições específicas, retorna à superfície depois em forma de precipitação, ou seja, em forma de chuva. Então, uma pergunta, em sua opinião, a umidade do ar ela é mais elevada em um ambiente de floresta ou em uma área sem vegetação? Está pedindo aqui
né, para você justificar a sua resposta. Bom, vamos responder junto a essa questão aí. Eu peço que você até, se puder, anote essa resposta, né, seja no caderno, seja no livro, tá? Veja bem, a umidade do ar, ela é maior em uma floresta, porque as árvores também liberam vapor de água constantemente pela sua transpiração. Além disso, pessoal, floresta tem muitas superfícies úmidas, tá? Como folhas, como solo, que ajudam também a aumentar a umidade. Então, em áreas sem vegetação, ou seja, sem floresta, né? Sem vegetação, há menos fonte de vapor de água. E o ar, ele tende a ser mais seco também, tá? E agora, vamos falar desse conceito principal que está sendo ensinado aqui. Veja, pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre todos os objetos e superfície, tá? É maior ao nível do mar e menor em altitudes mais elevadas, ok? Então, nós podemos perceber aí sua ação em experimentos simples, como a sacola plástica. Umidade do ar. Pessoal, umidade do ar é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Vem de fontes como corpos d'água, transpiração de plantas, e está diretamente ligada aí à formação de nuvens, à ocorrência de chuvas, né, que nós chamamos cientificamente de precipitação. E essa página, pessoal, ela nos ensina o seguinte, a entender como que a pressão atmosférica age, né? Como percebê-la em situações práticas, né? Então, ao compreender o conceito de umidade do ar, né, e seu papel criado no ciclo d'água e no clima, ajuda a gente a entender como que funciona a dinâmica natural, ok? Vamos analisar aqui então, vamos começar a analisar aqui a página 214 e 215. Primeiro, atividades e temperaturas do ar. Pessoal, aqui nós vamos usar uma explicação aqui bem didática, bem clara, para que vocês entendam, compreendam o conteúdo e realize também essa atividade aí de uma maneira muito eficaz, tá? Na página 214, nós temos uma atividade aí chamada pressão do ar atmosférico, tá? Primeiro, assinale a imagem que melhor representa a situação da pressão atmosférica da bola. Veja bem, as três imagens mostram a pressão atmosférica agindo sobre uma bola de futebol, tá? A pressão atmosférica ela age em todas as direções ao redor desse objeto, que é a bola. Então, quando o ar dentro da bola ele tem uma pressão maior que a pressão externa, ou seja, a atmosférica, a bola permanece cheia e firme. Se a pressão externa ela for maior ou igual à pressão interna, a bola perde a sua forma. Então, o que a gente faz? Olha, você deve observar as setas que indicam ali a força da pressão atmosférica, né? E você vai assinalar a imagem onde essa força externa é equilibrada e consistente. Atividade 2, observe a imagem abaixo, montanha com pontos A e B. Bom, a pressão atmosférica é menor no local A ou B? Vamos justificar. Primeiro, o local A, né? Ele está mais alto na montanha, enquanto o local B está mais próximo ao solo. A pressão atmosférica, ela diminui, né, com a altitude. Por quê? Há menos ar acima pressionando o local. Então, portanto, a pressão no local A é menor do que no local B, ok? Qual que é a resposta esperada aí, adequada, né, esperada para responder? A pressão atmosférica é menor no local A, por quê? Porque está em uma altitude, né, mais elevada. A pergunta B, o que você pode dizer em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica? Pessoal, a quantidade de ar, né, ela vai diminuindo à medida que subimos na atmosfera. Quanto mais alto formos,
menor será a pressão atmosférica. Então, como consequência disso, a pressão atmosférica também ela é menor em altitudes muito elevadas, ou seja, altitudes muito altas. Como no local B, né, que está em uma altitude mais baixa, há mais ar em cima e por isso a pressão ela é maior. Então, o que a gente espera aqui de responder, né? Qual a resposta adequada? Bom, em locais mais altos, a quantidade de ar e a pressão atmosférica são menores, e em locais mais baixos, a quantidade de ar e a pressão são maiores. Na página 215, nós temos a temperatura do ar atmosférico, né? Nós temos um bloco de texto, né? O que é a temperatura do ar? Bom, vamos explicar o que é a temperatura do ar. Bom, a temperatura do ar ela vai depender da quantidade de energia térmica que a superfície terrestre recebe do Sol. E essa energia ela aquece o ar próximo ao solo, né? E faz com que a temperatura varie durante o dia de um lugar para o outro. Vamos citar aqui alguns exemplos. Durante o dia, o Sol ele aquece o ar, aumentando a temperatura. À noite, sem o calor do sol, o ar esfria. Em locais com vegetação, né, e água, a temperatura tende a ser mais estável, enquanto em áreas secas, asfaltadas, o calor pode ser mais intenso. A atividade de leitura da tirinha aí da Turma da Mônica, ela diz assim: o que aconteceu, né, com a temperatura do ambiente ao longo da história? Bom, na tirinha, o ambiente ele aquece progressivamente, tá? O personagem começa com um picolé, depois, né, corre para se refrescar em uma torneira e finalmente, né, está claramente ali desconfortável com todo aquele calor. E isso mostra como que a temperatura ela pode subir ao longo de um dia. Então, outra pergunta, né? De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Justifique. Pessoal, sim, a temperatura afeta a vida das pessoas, tá? O calor excessivo, ele pode causar desconforto, fazer pessoas buscarem sombra, água, né? E outras formas de se refrescar. No caso da tirinha, né? A personagem ali, ela mudou as suas ações para lidar com o aumento da temperatura. Na pergunta 3, diz assim: em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Vamos lá observar aí o personagem do último quadrinho. Bom, ele parece ali aborrecido porque o calor está muito intenso, tornando o ambiente desconfortável e cansativo. A imagem do termômetro de rua, logo aí abaixo da página, ela aponta aí 41 graus, tá? Então a imagem, ela mostra um termômetro, né, em uma cidade marcando 41 graus, indicando ali um ambiente muito quente. Então, esse valor, ele é representado em graus Celsius, tá? Quando você vê aí essa bolinha aí com esse C, quer dizer graus Celsius, tá? Que é a escala usada no Brasil para medir a temperatura. Então, 41 graus Celsius é muito quente. Bom, as cidades, pessoal, ela pode ficar mais quente devido ao efeito da urbanização, onde o asfalto, né? Lembra que nós falamos em algumas aulas da hipermeabilização do solo, né? Que é o asfalto, os prédios retêm mais calor, enquanto áreas com vegetação, elas são mais frescas, né? E quais são os conceitos fundamentais que ensinados aqui nesta página? Você vê que é uma página que ela tem pouca atividade, mas que ela tem assim, uma explicação absurda. Primeiro, pessoal, conceitos fundamentais estudados aqui. Pressão atmosférica. Primeiro, ela diminui com a altitude, ou seja, quanto mais alto você vai, né, menor será essa pressão. Ela é maior em locais baixos, mais próximo ao nível do mar, né? E menor em locais altos.
A temperatura do ar, ela depende da energia do Sol. Varia ao longo do dia e de acordo com as características do local, ou seja, vegetação, água, urbanização, e tem a interferência no dia a dia. Então, tanto a pressão quanto a temperatura, elas influenciam as atividades humanas e os ambientes em que vivemos, ok? Vamos lá, vamos analisar aqui essa explicação das páginas, né, efeito estufa natural e o aquecimento global. Primeiro, nós vamos explicar os conceitos apresentados nas imagens de forma clara, de forma didática, para que a gente consiga, de fato, compreender facilmente enquanto vocês aí acompanham com seus livros, ok? Na página 216, a gente vai falar do efeito estufa natural. O que é o efeito estufa natural? Bom, primeiro, eu preciso dizer que o efeito estufa natural ele é um fenômeno, né, que é essencial para a vida na Terra. Ele ocorre quando parte do calor do Sol ele é retido pelos gases que compõem a nossa atmosfera, evitando que a Terra perca calor demais para o espaço. Primeiro, a setinha amarela aí. Os raios solares eles atravessam a atmosfera e eles chegam na nossa superfície da Terra aquecendo o nosso solo, os oceanos, o ar próximo do chão. Na seta verde, pessoal, na parte 2, aí nós temos algumas setinhas verdes aí que estão passeando entre esses dizeres aí. Ela diz o seguinte, que parte do calor é refletida pela superfície da Terra e ela retorna para as camadas superiores da atmosfera. Ou seja, ela bate e sobe de novo, sendo liberada de volta para o espaço. E é isso que ajuda a equilibrar o calor. Porque se isso não acontece e a Terra só aquecesse, 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 ia ficar quente demais. E aí a gente tem um efeito estufa, efeito contrário, um efeito negativo para a nossa vida na Terra. A seta vermelha, parte 3 aí, ela diz assim que outra parte do calor fica presa na atmosfera pelos gases do efeito estufa, como o gás carbônico, que é o CO2, o metano, que é o CH4, e o vapor de água. E isso impede que todo o calor ele escape, mantendo o planeta ali aquecido adequadamente e o suficiente para sustentar a vida na Terra. Primeiro, né, o efeito estufa natural, ele é positivo porque ele mantém a Terra em uma temperatura ideal para que se tenha vida. Sem ele, o planeta seria muito frio para a sobrevivência dos seres vivos. Na página 17, nós temos o aquecimento global, quando o efeito estufa fica mais intenso, chamado de aquecimento global. Primeiro, o aquecimento global ele é o aumento da temperatura média da Terra causado aí pelo excesso de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Veja que aqui a gente está falando agora do excesso. A gente está falando não mais do efeito estufa, a gente está falando do aquecimento global, tá? Que é esse excesso de gases na nossa atmosfera. Então, isso ocorre principalmente devido às atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis. Mas, professor, o que é combustível fóssil? Tá? Gasolina, diesel, carvão, eles liberam aí grande quantidade de dióxido de carbono, que é o CO2, que faz aumentar os gases do efeito estufa. Primeiro, né, nós temos também o desmatamento. Quando você retira as árvores, você reduz a absorção de CO2, o que acaba agravando ali o problema. As indústrias e a agricultura. Mas, professor, a indústria não é boa porque ela não fornece bens e serviços para a gente? Sim. A agricultura não fornece a nossa alimentação? Sim. Mas essas atividades que não são sustentáveis, não são conscientes, elas liberam gases como metano, o óxido de nitrogênio, que também vai intensificar o efeito estufa, tá? Então, o que acontece com o aquecimento global? Olha nessa imagem aí. O que acontece com o aquecimento global?
mais gases de efeito estufa na atmosfera ali no ponto B. Vamos observar o ponto B. Pessoal, quanto mais gases na atmosfera, mais calor fica preso próximo à superfície terrestre. E isso vai aumentando a temperatura média do planeta. Então, se nós temos uma temperatura adequada para que se haja vida na Terra, essa temperatura ela vai aumentando a ponto de o nosso solo, nosso planeta, ficar insuportável, né? Uma caloria que a gente não aguenta. Então, no número 2 aí, menos calor escapa para o espaço, é o ponto C. E isso reduz, pessoal, a quantidade de energia liberada, intensificando ali o aquecimento. E aí nós vamos falar sobre a consequência do efeito do aquecimento global. Primeiro, o derretimento das geleiras. O aumento da temperatura ele faz com que as regiões polares percam gelo, elevando o nível dos oceanos. Mudança climática, a gente passa tempestades, ondas de calor, secas, que torna-se muito mais frequente, muito mais intensa. Há uma desregulação na temperatura, tá? Então, isso a gente chama de mudanças climáticas. Afeta o clima. E aí, o impacto na biodiversidade. Pessoal, muitos animais e plantas não se adaptam às mudanças rápidas de temperatura, tá? Resultando aí na extinção de algumas espécies, tanto da fauna quanto da flora, tá? E aí, pessoal, uma dica assim, de como a gente pode reduzir o aquecimento global. Vocês têm uma dica aí para dar? Então vamos pensar sobre isso. Economia de energia. Desligue os aparelhos quando não estiver em uso e usar a energia renovável. Preservar as florestas é uma iniciativa muito legal. Apoiar iniciativas de reflorestamento, evitar o desperdício de papel. É isso mesmo que você ouviu. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis, usar o transporte público, bicicletas, ou vai caminhando aí em vez de usar o carro sempre, tá? E o objetivo desta página aqui, pessoal, é justamente esse. É mostrar que o efeito estufa natural como um fenômeno positivo e essencial para a vida. Como o aumento de gases de efeito estufa pelas atividades humanas causa aquecimento global. Então, nós temos duas vertentes aí. O efeito estufa natural, ele é um fenômeno positivo, né? E o aumento de gases de efeito estufa pelas atividades humanas causa o aquecimento global, que é prejudicial, tá? Que é negativo. Então, as consequências ambientais e as possíveis soluções, né, para desacelerar o aquecimento global, ok? Então, agora nós vamos analisar e fazer uma explicação dessa página que fala ali, Círculo Polar Ártico, efeito estufa em Vênus e os gráficos de temperatura. Vamos lá. Vamos explorar esse conteúdo aqui de uma maneira muito mais clara, de uma forma muito didática, de fácil entendimento, com explicações que vão ajudar realmente vocês a compreenderem esses conceitos que estão sendo apresentados nesse capítulo. Na página 218, nós temos ali a observação do Círculo Polar Ártico e o efeito estufa em Vênus. Bom, pessoal, veja bem. A imagem ali do Círculo Polar Ártico, ela é de 1984 e de 2016. São duas imagens, né, tiradas em tempos diferentes, em anos diferentes. O que as imagens mostram ali? Primeiro, as imagens elas estão comparando a cobertura de gelo no Círculo Polar Ártico em dois períodos. Um em 1984 e outro em 2016, tá? É possível notar que houve uma redução significativa na quantidade de gelo desde 1984, tá? E o que isso significa? Bom, a diminuição da cobertura de gelo, ela é um dos impactos do aquecimento global, ok? E o aumento da temperatura média da Terra está fazendo com que esse gelo derreta rapidamente nas regiões polares, tá? O que pode causar um aumento do nível dos oceanos, alterar os ecossistemas locais, tá?
E aí nós temos um bloco ali, efeito estufa em Vênus. Por que Vênus é mais quente que a Terra? Vamos ver. Pessoal, embora Vênus ele tenha um tamanho semelhante ao tamanho do planeta Terra, a temperatura média é de 500 graus Celsius, enquanto a Terra tem uma temperatura média de 14 graus Celsius. Olha que diferença. Veja, e isso acontece porque a atmosfera de Vênus ela é composta principalmente por gás carbônico, que é o CO2, tá? E é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, a composição da atmosfera, né, de Vênus, ela retém muito mais calor próximo à superfície, tornando esse planeta extremamente quente, tá? E o que nós aprendemos com isso, professor? Exatamente isso. O exemplo de Vênus, ele mostra para a gente como é que o excesso de gases de efeito estufa, ele pode causar alterações da temperatura e torna ela muito elevada, tá? E isso serve como um alerta, né, para o que pode acontecer com a Terra se nós, seres humanos, não reduzirmos a emissão de gases, tá? Que causa o aquecimento global. Na página 219, nós temos um gráfico de temperatura média mensal. Pessoal, temperatura média mensal no município de Londrina, Paraná, 2016. Como que a gente lê o gráfico? Primeiro, o gráfico está mostrando para a gente uma variação da temperatura média a longo prazo. No ano, né, de 2016, ali em Londrina, no Paraná. Então, cada barra representa a temperatura média de um mês. Então, medida ali em graus Celsius. E o que o gráfico está revelando para a gente? Primeiro, a menor temperatura média ocorre em meses de junho e julho. Por quê? Porque é inverno no hemisfério sul. A maior temperatura média, ela vai ocorrer em meses como janeiro e fevereiro, que é verão no hemisfério sul. Inclusive, hemisfério sul, gente, que a gente está localizado, tá? A América do Sul, ela está localizada no sul, por isso que ela recebe esse nome, América do Sul. Então, aqui, pessoal, veja, né? As temperaturas, elas variam. Em julho, né? Junho e julho, porque é inverno no hemisfério sul, e a maior temperatura média ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, porque é verão no hemisfério sul. Então, nós temos aqui atividades, nós temos algumas perguntas e algumas respostas. Primeiro, pessoal, na letra A, em qual mês foi observado menor temperatura média? Primeiro, resposta é no mês de julho, que corresponde ao período de inverno. Na letra B, o que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? Primeiro, pessoal, vamos tentar responder. A temperatura média, né, ela diminuiu gradualmente de janeiro até junho, identificando ali a transição do verão para o inverno, tá? Letra C. Como o movimento de translação da Terra pode ser associado a esse gráfico, tá? Resposta: a variação da temperatura ao longo do ano está relacionada ao movimento de translação da Terra, que é o movimento, né, ao redor do Sol, que leva 365 dias, ou seja, um ano. Durante o verão, pessoal, a região ela recebe mais luz solar direta, aumentando ali a temperatura. Então, no inverno, a inclinação da Terra, ela faz com que essa região acabe recebendo menos luz solar, diminuindo ali a temperatura, tá? Primeiro, quais são os conceitos fundamentais que a gente leva dessa página? Primeiro, mudança no ciclo polar ártico, tá? A redução de gelo, pessoal, é um dos sinais do aquecimento global que é causado pelo aumento dos gases de efeito estufa. Segundo, efeito estufa em Vênus. Pessoal,
A atmosfera de Vênus retém muito mais calor, né, de uma forma extrema, devido à grande quantidade de gás carbônico contido na sua atmosfera, servindo ali como um alerta para a Terra. E aí nós temos uma variação de temperatura na Terra, que é o número 3, porque a temperatura média de uma região ela varia ao longo do ano devido ao movimento de translação. E é a inclinação do eixo, e a inclinação do eixo da Terra, obviamente, tá? Então, essa página, pessoal, ela ajuda a gente a entender como o aquecimento global afeta a cobertura de gelo e o clima da Terra, a importância de controlar a emissão de gases do efeito estufa e como que os movimentos da Terra em relação ao Sol influenciam as estações do ano e as variações de temperatura. E aí a gente já está quase aí atingindo uma aula de 50 minutos. Então, se na escola, né, a gente tem 2 aulas de 50 minutos, aqui a gente vai ter todo o conteúdo explicado em muito menos tempo. Vamos lá? Vamos analisar aí a explicação das páginas, atividades sobre temperatura e vento. Então eu vou explicar aqui para vocês cada detalhe aí dessa página de forma muito didática, para que vocês possam compreender aí mais facilmente os conceitos e conseguir realizar as atividades de uma forma muito mais eficaz. Na página 220, nós temos a temperatura do ar e atividades. A atividade número 1 diz assim: pesquisa sobre a temperatura média. O que você vai fazer? Olha só. Você deve pesquisar a temperatura média da semana no município onde você vive e preencher a tabela com os valores diários, de segunda a sexta-feira. Ok? Vamos lá. A primeira pergunta que você vai fazer, né? Houve variação na temperatura média durante a semana? Pessoal, vamos fazer uma breve explicação aqui. A temperatura do ar, ela pode variar ao longo dos dias, tá? Devido aos fatores como a presença de nuvens, intensidade da luz solar, ventos e mudanças nas condições climáticas. Então, é sempre importante observar se as temperaturas elas mudaram muito, né, em pouco, ou pouco, na verdade, mudaram muito ou pouco, né? E relacionar isso ao clima da região. Então, nós temos aqui uma discussão para a sala de aula. Vamos, assim, conversar com os nossos colegas, perguntar aos colegas se a variação foi maior ou menor nos dias que registraram chuva ou sol intenso. E isso, pessoal, vai ajudar vocês a entenderem como que as condições climáticas elas acabam ali afetando a temperatura. Na atividade 2, está pedindo ali, associe as imagens aos termômetros. Primeiro, descrição da atividade. Ali você deve associar cada imagem da coluna da esquerda ao termômetro correspondente à coluna da direita, considerando o cenário apresentado. Então, nós temos uma imagem ali. Imagem 1. Mostra uma pessoa que está usando ali roupas de frio, né? Provavelmente em um dia de temperatura muito baixa. E esse cenário ele deve ser associado ao termômetro que registra uma temperatura baixa, não é? A imagem 2 mostra pessoas na praia, provavelmente em um dia ali de muito calor, né? Então, esse cenário ele deve ser associado ao termômetro que registra uma temperatura alta. Então, pessoal, observar como a temperatura ela influencia as atividades humanas, né? Dias muito frios levam ali as pessoas a usarem roupas de inverno, tomar chocolate quente, enquanto os dias mais quentes incentivam as atividades ao ar livre, tomar bastante líquido, bastante água para refrescar. E na página 221 nós temos o vento, nós temos ali o poema do vento, né? E o poema, pessoal, ele descreve o vento, né, como um fenômeno da natureza, que pode ser leve, que pode ser calmo, agradável, forte, destrutivo e também perigoso, né? E ele também vai relacionar ali o vento com o tempo e a vida, né? Mostrando a sua importância, o impacto no dia a dia. Então, vamos assim, atividades que estão relacionadas aí. Em sua opinião, o que é vento? Pessoal,
O vento ele é o movimento do ar na atmosfera, né? Ele ocorre devido às diferenças de pressão atmosférica entre diferentes áreas. Por exemplo, quando uma área está mais quente, o ar sobe e o ar mais frio de outra região se move para ocupar esse espaço, gerando ali o vento, tá? Pergunta de número 2. De acordo com o poema, existem diferentes tipos de vento? Resposta esperada: sim. O poema menciona diferentes tipos de vento. Ele mostra ali. Então, vento leve e devagar, que é como uma brisa agradável, né? O vento forte e veloz, que pode causar destruição, como um furacão ou uma tempestade. Então, pessoal, circule no poema ali as palavras. Dá uma pausa se precisar, tá? Circule no poema as palavras ou frases que descrevem esse tipo de vento, né? Como leve, brisa, forte, veloz, né? E trago comigo tempestades, ok? Pergunta de número 3. O que você acha que o autor quis dizer com a vida passa como vento? Olha só. O autor, na verdade, ele usa ali, pessoal, o vento como uma metáfora para o tempo. Assim como o vento passa rapidamente, né? A vida é passageira, a vida é cheia de mudanças, então isso incentiva uma reflexão, né, sobre como nós aproveitamos o nosso tempo, tá? E ali, pessoal, nós temos o desenho ali, o desenho do vento, né, na árvore. O que que ela mostra, esse desenho, pessoal? A imagem está ilustrando ali o impacto do vento em uma árvore, quando está sendo inclinada pela força do movimento do ar. E isso ajuda a conectar o conceito do poema, né, com a realidade, mostrando que o vento ele pode influenciar objetos no ambiente. Conceitos fundamentais que nós estudamos aqui. Primeiro, a temperatura pode variar ao longo da semana devido às condições climáticas. Ela pode influenciar diretamente as atividades e vestuários das pessoas, né? O vento, ele é o movimento do ar, né, causado ali pelas diferenças de pressão atmosférica. Vamos lá. Pode ser suave e agradável ou forte e destrutivo, dependendo das condições. E a interpretação do poema, né, pessoal? O vento, ele é uma metáfora, né, para o tempo e para a vida, que reforça a ideia de que precisamos aproveitar cada momento, tá? Então, essas atividades aí, elas vão ajudar vocês, né, a observar e registrar as variações de temperatura no ambiente local. Ajuda vocês a relacionar o vento, né, como um fenômeno natural e a sua influência no cotidiano. Ajuda vocês a refletir sobre as relações entre o vento e a passagem do tempo de uma forma muito poética. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, nós chegamos aqui na nossa última parte da primeira aula, tá? Nós vamos aqui, então, pessoal, fazer uma análise, né, de formação do vento e a velocidade do vento. Então, aqui está uma explicação bastante didática, muito detalhada, né, para que vocês possam entender aqui os conceitos que serão apresentados nessas páginas, para que a gente possa realizar essas atividades de uma forma muito mais eficaz, ok? Primeiro, pessoal, na página 222, a gente vai falar da formação do vento, que é um experimento aí com catavento, né, e uma vela. Pessoal, veja bem. O catavento, ele é posicionado ali, né, sobre uma vela. A chama, ela aquece o ar ao seu redor, né, tornando-se mais leve. O ar aquecido, ele sobe, né, gerando um movimento que faz as hélices do catavento girarem. O que acontece com o ar quente e o ar frio? Primeiro, o ar quente sobe porque ele é mais leve, né? Quando o ar quente sobe, né, o ar mais frio, que é mais denso, ele desce para ocupar o espaço, deixado ali pelo ar quente. E esse movimento, ele vai criando ali um fluxo contínuo, né?
que é a base da formação do vento. Conclusão, pessoal, veja bem. Conclusão desse experimento aí. O movimento do catavento, ele demonstra como que o vento ele é gerado pela movimentação do ar na atmosfera. E esse mesmo princípio, ele ocorre em grande escala na natureza. Então, nós temos ali uma representação da formação do vento, na imagem abaixo ali do experimento, né, mais abaixo. E aí nós temos o passo 1. A luz solar aquece a superfície da Terra e o ar próximo dela, ok? Passo 2, né? O ar quente sobe, ocupando camadas mais elevadas na atmosfera. No passo 3, o ar frio, mais denso, ele desce para ocupar o espaço deixado pelo ar quente, tá? E o que nós aprendemos? O vento é gerado pelo movimento do ar causado pela diferença de temperatura e densidade, né? Esse processo, pessoal, ele é contínuo, ele acontece em todo o planeta, tá? Formando ali os ventos que percebemos no dia a dia. Já na página 223, nós temos a velocidade do vento, nós temos uma tirinha também do Chico Bento, tá? O que a tirinha mostra? Primeiro, a tirinha ela vai ilustrar diferentes tipos de vento. Uma leve brisa, né, que o Chico Bento ali sente no início, tá? Depois, número 2, um vento mais forte que carrega seu chapéu. Então, nós temos a pergunta 1. Você já presenciou alguma situação semelhante? Eu já. Pessoal, então nós temos ali. Isso aqui é uma resposta pessoal sua, tá? Que você pode citar situações como se você sentiu o vento balançando árvores em um parque, né? Por exemplo, ventos fortes que dificultam você a caminhar em dias de tempestade. E na pergunta número 2, né? A situação está mais relacionada a uma brisa, né? Ventania ou furacão. Primeiro, a resposta está mais relacionada a uma ventania, né? Pois o vento ele foi suficiente para carregar o chapéu do Chico Bento, tá? No bloco ali, classificação do vento, brisa leve, pessoal. A brisa leve ela tem uma velocidade que pode atingir 11 km, tá? Por hora. Efeito é um vento fraco que nós sentimos como uma leve brisa no rosto, né? Ou no balançar das folhas da árvore. Exemplo da imagem ali, né? O dente de leão, ele é carregado por uma brisa leve. Eu adoro essa florzinha aí, dente de leão. Ela vai soltando assim uns fiapinhos, né? Vai voando. Então, pessoal, a classificação dos ventos, elas vão ajudar a gente entender as diferenças, né? Entre ventos mais suaves, que é chamado de brisa, né? E os mais intensos, que é chamado de ventania ou furacão. Então, primeiro, né, que a gente precisa entender que o vento ele é causado pela diferença de temperatura e densidade do ar. O ar quente sobe, o ar frio desce, que vai criando essa movimentação. Pessoal, o vento ele é importante para o equilíbrio climático, né? Polinização de plantas, dispersão de sementes, como o dente de leão ali mostrou para a gente, e varia desde uma brisa leve até ventos fortes e destrutivos, como os furacões, ok? Pessoal, então nós chegamos aqui ao final da parte 1 da nossa aula, do nosso capítulo 11. O capítulo está muito bem explicado, você pode assistir sem medo, pode sentar lá, você pode dividir ela, assistir ela em 2 vezes no dia, tá? E aí a gente vai elevar nossa apostila, a gente vai fazer uma correção coletiva, vamos conhecer as respostas dos nossos colegas, ok? Estudem para a prova, aproveitem essa aula, estudem, leia, assista ao vídeo quantas vezes você precisar, ok? E agora eu vou seguir para a segunda parte da nossa aula.